Cristo permitiu que os demônios entrassem nos corpos para salvar aquelas pessoas. E olha o que diz, verdade sobre os anjos, sobre a situação, o cenário deste homem. De um lugar oculto entre os sepulcros, 2 loucos avançaram sobre eles, como se os quisessem despedaçar. Pendiam-lhes pedaços de cadeias, que haviam partido para fugir da prisão. Tinham a carne dilacerada e sangrando nos lugares em que se haviam ferido com pedras agudas. O texto de Marcos 5,5 diz: e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. Não estou falando aqui de casos de depressão. Depressão é uma doença onde o cérebro para de produzir a serotonina e a melatonina responsável pela alegria e pelo bom sono. Estou me referindo a essa situação. Pessoas com crises suicidas em geral não querem exatamente morrer, mas por fim ao sofrimento insuportável. Tivemos há uns meses atrás o Setembro Amarelo, onde a taxa de suicídio aumentou 111%. Então fiquem atentos aos sintomas. Um outro caso, nós vamos falar agora sobre o demônio da sexualidade. Esses nomes estão todos nos livros proféticos inspirados, vocês podem conferir. O texto para a nossa reflexão e a base do espírito de profecia, vocês vão ver daqui a pouco. Vamos ler a passagem de Lucas capítulo 4, 31 ao 35. Diz assim: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz. Grave o verso 34. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perdermos? Bem sei quem és, o Santo de Israel. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele, sem lhe fazer mal. Então, todos nós sabemos, homem nasce homem, mulher nasce mulher, assim Deus criou. Olha o que diz Ciência do Bom Viver, na página 92, parágrafo 1, sobre esse caso mencionado aí na Bíblia, em Lucas, capítulo 4. Foi terrível o combate entre o poder de Satanás e seu desejo de libertação. Parecia que o torturado homem devesse perder a vida na luta com o inimigo que fora a sua ruína de sua o quê? Varonilidade. Existe um demônio que destrói a masculinidade, a varonilidade do homem, tanto do homem quanto da mulher. Desejado todas as nações diz: o espírito deste mísero sofredor fora entenebrecido por Satanás, mas em presença do Salvador, o raio de luz lhe penetrara as trevas. Foi despertado e ansiou libertação do domínio do maligno, mas o demônio resistia ao poder de Cristo. Quando o homem tentou apelar para Cristo em busca de auxílio, o espírito mal pôs nos lábios as palavras. Que palavra? Essas do verso 34, que eu disse para vocês, que está aqui. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste nos perder? Bem sei quem és, o Santo de Israel. O possesso compreendia, e ele gritou em angústia de temor. O possesso compreendia em parte achar-se em presença de alguém que o podia libertar, mas ao tentar chegar ao alcance daquela poderosa mão, outra vontade o segurou. Outras palavras encontraram expressão por meio dele. Terrível era o conflito entre o poder de Satanás e o seu próprio desejo de libertação. O demônio exercia todo o poder para reter o domínio sobre a vítima. A vítima, coitado, o cativo no poder de Satanás, ele não tem a capacidade sequer de pedir socorro para Jesus Cristo. Quando ele tentou abrir a boca para pedir socorro para Cristo, o demônio não permitiu, colocou outras palavras, essas que vocês viram aqui no verso 34. O demônio não permite nem sequer que a pessoa abra a boca para pedir socorro. O combate foi terrível. O demônio, ele toma posse de todos os domínios da área da pessoa. Então, por isso, nós devemos nunca, jamais falar mal das pessoas. Devemos procurar compreender por que ela se encontra nessa situação. Desejar todas as nações ainda diz: o demônio exercia todo o poder para reter o domínio sobre a vítima. Perder terreno aqui seria dar a Jesus uma vitória na luta com o inimigo que fora
ruína do seu vigor varonil. A intemperança e a frivolidade perverteram-lhe os nobres atributos da natureza, e Satanás tomou sobre ele inteiro domínio. Quando quis sacrificar fortuna e prazer para readquirir a perdida varonilidade, tornara-se incapaz nas garras do maligno. Colocara-se no terreno inimigo e Satanás tomara posse de todas as suas faculdades. Satanás, ele tinha total domínio sobre essa pessoa. Por mais que ele quisesse, como diz aqui, tentar tornar novamente a sua masculinidade, ele não conseguia. Foi totalmente incapaz. Todo o seu desejo de libertação, de fazer algo para voltar a ser o que era antes. Foi incapaz. Olha o que diz o livro Verdade sobre os Anjos. Agentes satânicos estavam incorporados com os homens. O corpo de criaturas humanas feita para a habitação de Deus tornara-se morada de demônios. Os sentidos, os nervos, as paixões, os órgãos dos homens eram por agentes sobrenaturais elevados a condescender com a concupiscência mais vil. Por isso eu peço em nome de Jesus, nunca fale mal de um homossexual ou de uma lésbica. Nunca despreze. Nunca olhe com indiferença. Trate com amor, com carinho. Eles merecem o nosso respeito, a nossa atenção e principalmente as nossas orações. Eu peço em nome de Jesus, abrace com amor e carinho, assim como Jesus fazia. Olha o que diz aí no livro Ciência do Bom Viver. Na sinagoga de Cafarnaum, falando sobre esse episódio que nós lemos, estava Jesus falando sobre sua missão de libertar os escravos do pecado. Foi interrompido por um urro de terror. Um louco precipitou-se para a frente por entre o povo, gritando: "Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruí-nos? Bem sei que és o Santo de Deus." Hoje existe multidões tão verdadeiramente sobre o poder dos maus espíritos como estava o endemoniado de Cafarnaum. Todos aqueles que voluntariamente se apartam dos mandamentos de Deus estão se colocando sob o domínio de Satanás. Vou ler novamente essa frase em azul. Todos aqueles que voluntariamente se apartam dos mandamentos de Deus estão se colocando sob o domínio de Satanás. Quão é perigoso sair da presença do Senhor. Estão se colocando sob o domínio de Satanás. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Preste atenção no que está em vermelho. Hoje existem multidões tão verdadeiramente sob o poder dos maus espíritos como estava o endemoniado de Cafarnaum. Prestaram atenção no nosso mundo, em nossa volta, a quantidade de jovens que estão se tornando homossexuais. Não estou aqui falando mal de nenhum deles. E vai piorar. O Espírito Santo está se retirando da terra. Então preste atenção. Principalmente jovens que estavam dentro da nossa igreja, que subiam ao púlpito para louvar, estão também. Por quê? Se apartaram dos mandamentos santos de Deus. Sair da presença de Deus é um grande perigo, é se colocar no terreno, no domínio de Satanás. O endemoniado em lugar de uma oração só pode proferir as palavras de Satanás. Todavia foi ouvido o mudo apelo do coração desejante das nações. Glória a Deus que nós temos um Deus que ouve o nosso coração, porque aquele homem ele não conseguia nem pedir socorro, ele não conseguia dizer: "me liberta", ele não tinha forças, o demônio não permitia, colocava palavras, outras palavras na boca dele, mas graças a Deus, o nosso Deus, ele ouve o meu e o teu coração. Amém. Nós vamos falar agora um pouquinho do demônio da intemperança, queridos. Esse é o pior demônio. Nós vamos ver agora uns textos baseados no Espírito de Profecia. Testemunho Seleto, volume 3, diz: o demônio da intemperança não é facilmente vencido. Tem força gigantesca e é difícil de dominar. O que é intemperança? Tudo aquilo que você não tem mais controle. Tudo aquilo que você não tem mais controle. E presta atenção no que está acontecendo em nossa volta. Olha o que diz o texto Ciência do Bom Viver. Ao lidar com as vítimas da intemperança, cumpre nos lembrar que não estamos tratando com pessoas de são juízo, mas com aqueles que de momento se acham sob o poder de um demônio. Queridos, eu peço em nome de Jesus, se você tem parente, mãe, pai, filho, esposa, neto, seja quem for, lembre-se, você não está tratando mais de uma pessoa normal como eu e você. Não é uma pessoa mais normal como eu e você. Olha o que diz o texto. Cumpre nos lembrar, não estamos tratando com pessoas de são juízo,
mas com aqueles de que momento se acha sob o poder de um demônio. Sede pacientes e mansos, não penseis na desagradável repulsa aparência, mas na preciosa vida para cuja redenção Cristo morreu. Ao despertar o bêbado para o sentimento de sua degradação, fazei quanto estiver ao vosso alcance para lhe mostrar que sois seu amigo. Não profiras uma palavra de censura ou de repugnância. O que eu mais ouço é dizer: eu estou cansada de você, vou largar você, eu não quero mais saber de você, eu estou cansada dessa vida, você só bebe nos bares, você só gasta todo o seu dinheiro com bebida, com cigarro, com drogas. É o que mais se ouvimos falar. Trate como fosse seu amigo, como Cristo trataria. Como que você acha que Cristo trataria uma pessoa assim, nessas condições? As palavras que você dirige ao bêbado revelam se você tem Cristo ou não. O texto ainda continua. É muito provável que a pobre pessoa se maldiga a si mesma. Ajudai a se erguer. Dirija-lhe palavras que fortaleçam a fé. Queridos, as suas palavras são para levantar e não para derrubar. Você foi chamado para ser luz e não trevas. Por favor, não dirija as palavras ásperas que vai maldizer ainda mais essa pessoa. Ela já está num estado deplorável. Ela precisa de ânimo. Se você tem marido, filho, mãe, trate com amor. Mude a sua expressão. Se chegar na sua casa bêbado, fale. Não estou aqui defendendo bebida, mas trate com amor. Meu bem, como que você está? Você quer tomar um banho? Você quer comer? Você vai ver a diferença. Sabe por que eles não estão aqui hoje no nosso meio? Porque eles não veem Cristo em nós. As nossas palavras demonstram se nós temos Cristo ou não. Olha o que diz ainda o texto, Ciência do Bom Viver. A condescendência com a bebida intoxicante colocar o homem inteiramente sob o controle. Quem foi que inventou a bebida? O demônio que inventou esses estimulantes a fim. Que objetivo? Esses estimulantes a fim de apagar e destruir a imagem moral de Deus. Como que um bêbado se comporta? Muitos deles não conseguem nem chegar em casa. Ficou na rua. Por detrás do vendedor de bebidas está o grande destruidor de alma. E toda a arte que a terra e o inferno possa imaginar é empregada para atrair as criaturas humanas para debaixo de seu poder. Por isso, queridos, eu peço em nome de Cristo Jesus, não profira palavras que vão magoar ainda mais uma pessoa assim. Ele vai beber hoje e vai novamente, porque não é mais ele que está agindo. Olha o que diz: conselhos para a igreja. Quando instiga o homem a vender a alma por bebida, toma posse do corpo, da mente e do espírito. E não mais é o homem, mas Satanás que opera. Lembre-se sempre disso ao olhar para um bêbado e um drogado. É a crueldade de Satanás exprimir-se quando o homem ergue a mão para abater a esposa que ele prometeu amar e proteger enquanto vivesse. As ações do bêbado são uma expressão da violência de Satanás. Os homens que usam bebidas alcoólicas tornam-se escravos de Satanás. Não estou aqui defendendo quem bate na sua esposa, quem bate mulher ou seus filhos. Não estou aqui dizendo. Eu estou mostrando que as ações do bêbado são as ações de Satanás, porque ele veio para roubar, matar e destruir a sua família. Eles são totalmente escravos, não sabem o que estão fazendo. O texto ainda diz, no livro Testemunho Temperança, página 43. Os que apoiam esse comércio estão trabalhando em sociedade com Satanás. O comércio de bebidas alcoólicas é terrível flagelo na nossa terra e é mantido e legalizado pelos que professam ser cristãos. Assim fazendo, as igrejas se tornam responsáveis por todos os resultados deste comércio que lidam com a morte. O comércio de bebidas tem sua raiz no próprio inferno e conduz à perdição. Talvez você diga, mas eu só trabalho lá porque eu preciso pagar meu aluguel, minhas contas. Eu não incentivo ninguém a comprar, ninguém a beber. Você é simplesmente um sócio de Satanás. Se você trabalha nesses comércios que levam uma vida à morte e perdição. Olha só o que o livro Obreiros Cristãos e Conselho para a Igreja diz. As bebidas intoxicantes e o fumo têm se demonstrado uma terrível maldição para a nossa raça. Não somente enfraquece o corpo e confundindo a mente, mas rebaixando a moral. Satanás está levando o mundo em cativeiro mediante o uso
das bebidas alcoólicas, o fumo, o chá e o café. Queridos, se você ainda tem o costume de tomar café, me desculpe o que eu vou lhe falar, mas você não passa de um mero escravo de Satanás, e não sou eu que estou dizendo isso, é o Espírito Santo. A mente dada por Deus, que deve ser conservada clara, é pervertida pelo uso de narcóticos, ou seja, as drogas. O cérebro não é mais capaz de discernir corretamente. Por isso, bebe hoje, usa droga hoje, gasta todo o dinheiro, deixa a família passar fome, não paga aluguel, não compra leite. E amanhã o dinheiro que pegar vai gastar novamente, porque a mente dele não é mais capaz de discernir corretamente para ele está fazendo a coisa correta. O texto diz: o inimigo tem o controle. O fumo é um veneno lento, perigoso por demais, maligno. Falando aqui da parte do café, do chá preto, muitas vezes, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho, não tem problema. Vou falar com o pastor Luiz Gonçalves. Chega mais perto. Querido, você vai reescrever a Bíblia e o Espírito de Profecia com o seu eu acho? Olha o que o Espírito de Profecia diz no livro Atos dos Apóstolos. A razão por que muitos nesta época não fazem maiores progressos na vida religiosa é que interpretam a vontade divina como sendo apenas o que eles gostariam de fazer. E fica aí, eu acho. O que eu acho não tem importância nenhuma. O que deve prevalecer é o assim diz o Senhor. Presumem estar em conformidade com a vontade de Deus, quando na verdade estão seguindo seus próprios desejos, e esses não têm conflito com eu. Por isso fica, eu acho que não posso, eu acho que eu posso, eu acho que eu devo, não tem nada a ver. Há outros que por algum tempo são bem-sucedidos na luta contra seus desejos egoístas por prazeres e comodidades. São sinceros e fervorosos, mas cansam-se do contínuo esforço de morrer cada dia da incessante labuta. Jesus disse: quem quer ser meu discípulo, apanhe sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. A vida de cristão é renúncia. Se você não consegue renunciar, é porque o seu eu está prevalecendo sobre o assim diz o Senhor. O uso do fumo é um hábito que afeta frequentemente o quê? O sistema nervoso. De maneira mais poderosa que o uso do álcool. A droga é a pior desgraça que o demônio inventou. Acaba com o sistema nervoso. Ele prende a vítima em mais forte cadeia. Essas pessoas que usam drogas, crack, maconha, cigarro, eles não passam de escravos. Tu vendo essas fotos? É assim que está a mente deles. De ser brigão do que o faz o corpo intoxicante. O hábito é mais difícil de vencer. O poder escravizador do fumo, fixado no homem, o terrível hábito do uso do fumo, é o desígnio de Satanás paralisar o cérebro e confundir o entendimento de modo que as coisas sagradas não possam ser discernidas. Esse é o objetivo de Satanás. Você não consegue pregar um bêbado e para um drogado. A mente dele está bloqueada. Por isso eu peço em nome de Jesus, não critique, não abandone se você tem um parente, um ente querido nessas condições. Muitas vezes eles precisam de ajuda, a família passa necessidade, fala, eu não vou gastar o meu dinheiro para dar, estou cansada. Ele pega todo o dinheiro e gasta nas bebidas e nas drogas, queridos, ele está escravizado, a mente dele está paralisada. Por favor, em nome de Cristo Jesus, como que Jesus agiria numa situação dessa? Você acha que Jesus viraria as costas para eles? Por que eu e você vamos então virar as costas e desprezá-los como se fossem marginalizados? Era para eles estarem aqui conosco, ouvindo as palavras de Deus. Eu não vou ler, não vou pedir para abrir a Bíblia para ganharmos tempo. O texto está aí na tela, Mateus 17, verso 37. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Queridos, não profira as palavras que vai ferir, que vai derrubar, que vai destruir o coração de uma pessoa que já está numa situação deplorável. Mente, caráter e personalidade, volume 2 diz: lembrai-vos de que por vossas palavras sereis justificados e por vossas palavras sereis condenados. A língua precisa de quê? Freio. Tiago diz no capítulo 3 que se domam cavalos, se domam navios, mas a língua é difícil de domar. Queridos,
As palavras que falais são sementes semeadas a qual produz frutos bons ou frutos maus. Olha o que diz Mente, Caráter e Personalidade, volume 1 e 2. Para os seres humanos é natural falar palavras ásperas. Os que concedem a essa tendência abrem porta para quem? Para Satanás entrarem no coração e torná-los ligeiros em relembrar os erros e falta do outro. Já viu aquele que só vai falando mal dos outros? É porque abriu a porta do coração para Satanás. Tuas palavras são muitas vezes como desoladora saraiva que derriba terras plantas. Queridos, as nossas palavras, Jesus nos chamou para ser luz e sal da terra, dar sabor a quem perdeu o sabor de viver, e não para destruir mais a vida da pessoa. Nós devemos ser luz deste mundo e sal da terra, e não destruir, arruinar, fazer com que as pessoas se lamentem mais da situação que ela já se encontra. Por favor, não use palavras ásperas. É comum da nossa natureza, mas vamos refrear a nossa língua. Agora nós vamos falar um pouquinho do demônio da enfermidade. Todos conhecem o relato de Jó, capítulo 2, do 4 ao 7. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de quê? Úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Quem foi que causou a doença em Jó? Satanás. Veja este outro relato. Demônio da enfermidade. Lucas capítulo 4, por favor. Lucas capítulo 4, agora o verso 38 e 39, um relato bem conhecido diz: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Pedro, achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-la. Queridos, dependendo do tipo de doença se repreende. Olha o que diz o Espírito de profecia sobre esse relato no Desejar Todas as Nações. Enquanto todos na sinagoga ainda se achavam sob o domínio do espanto, Jesus retirou-se para a casa de Pedro, a fim de repousar um pouco. Mas também ali baixara uma sombra, preste atenção. A mãe da esposa de Pedro, ou seja, a sogra, jazia enferma, presa de muita febre. Jesus repreendeu a moléstia e a doente ergueu-se e atendeu às necessidades do mestre e dos discípulos. Quando os espíritos maus arruinam o organismo humano, Cristo sente essa ruína. Quando a febre consome a corrente vital, ele sente a agonia. Querido, quando uma pessoa está enferma, Cristo sofre junto comigo e com você. Amém. E não é todo tipo de febre que estamos falando. Já viu aquelas doenças que parece que não tem cura, que toma todo tipo de remédio, que gasta todo o dinheiro com todo tipo de médico, com todo tipo de exame, e a pessoa não tem uma melhora? É porque esse tipo de doença se repreende. O demônio atormentador. Por favor, abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 7. Vamos falar um pouco sobre o demônio atormentador. Quando a casa está vazia, o que um demônio faz? O demônio atormentador. Marcos capítulo 7, verso 24 ao 30. Um relato bem conhecido. Diz assim: levantando-se, partiu dali para a terra de Tiro em Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio, prostou-lhes aos pés. Essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou-se a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Olha o que o Espírito de profecia diz sobre este relato. A filha da mulher sírio-fenícia era astralmente atormentada por um demônio, que Jesus expulsou por sua palavra.
Em quase todos os casos, Cristo se dirigiu ao demônio como uma entidade inteligente. Preste atenção, não estamos lidando com pessoas que não sabem o que faz. O demônio tem mais de 6.000 anos de experiência estudando eu e você, ordenando-lhe não mais atormentar a sua vítima, não mais o demônio a perturbou. Lucas capítulo 6, verso 18 diz que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Queridos, o que os seus filhos estão assistindo, pais? Coloca para mim aquele vídeo, por favor. Enquanto ele está preparando ali o vídeo, eu vou comentar aqui na parte do meio um desenho que parece bem inofensivo, a Peppa. Antigamente não se mostrava isso, agora ela tem agora 2 mamães. Ela diz que a mãe dela namora com uma outra mulher, 2 mamães. Uma, ela diz que a mamãe dela, que ela gosta muito, que é cozinheira, que faz uma comidinha gostosa, e a outra, a mamãe dela, é uma médica. Do nosso lado aqui em cima temos o Ben 10. O Ben 10, quando aciona o relógio dele, sai 7 demônios. E embaixo, Bob Esponja afeminado. E agora você vai ver o que o pastor Henrique Iglesias explica sobre o Naruto. Preste atenção, por favor. Pouco tempo atrás, um amigo meu me procurou num sábado de manhã na igreja e disse assim: eu preciso que você vá visitar o meu filho. Eu notei que ele anda falando sozinho dentro do quarto. E aquilo, 2, 3 meses eu perguntava para ele: nada, pai, não, eu estava vendo televisão, eu estava vendo isso e aquilo. E aí, essa semana a coisa foi ficando mais desesperadora. À medida em que ele falava sozinho no quarto, eu comecei a perceber que ele estava negando e evitando ir à igreja. E aí eu coloquei contra a parede. E ele disse para mim que ele anda vendo espíritos malignos que se apresentam diante dele. Espíritos malignos. Quando ele entra dentro da igreja, esses espíritos malignos são mais fortes ainda e o atormentam mais ainda. Então, por isso ele não quer ir à igreja, porque quando ele entra na igreja, eles estão ali. Eu perguntei para ele o que ele anda assistindo na televisão, e ele falou um monte de nomes. Aí entre eles ele falou Naruto. O que teu filho está assistindo na televisão? O que você está assistindo junto com seu filho na sala da tua casa? O que você anda vendo? Em que sites você está andando? Eles estão andando. Eu disse para ele: bom, eu te visito 3 horas da tarde hoje. Fui para casa e digitei na internet Naruto. E isso aí me levou para um site oficial Naruto. Naruto é um desenho que eu nunca tinha visto, também nunca assisti nenhum episódio desse desenho, mas lá no site dava uma descrição de quem é o Naruto, e dizia assim, estava escrito assim, site oficial, que dizia: Naruto é um adolescente, ele quer provar para a aldeia dele que ele é um ninja de verdade. Então, ele, há um tempo atrás, uma raposa demoníaca de 9 caudas, chamada Kyuubi, ela veio para derrotar a aldeia do Naruto, mas o mestre, não sei das quantas lá, selou essa raposa demoníaca dentro do Naruto. Olha o termo, selou. A palavra de Deus diz que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. A linguagem ali que eles usam é: selou uma raposa demoníaca de 9 caudas dentro do Naruto. Como o Naruto não pode se livrar dela, porque ela está selada dentro dele, o Naruto conversa com essa raposa demoníaca e negociou com ela e disse assim: já que eu não posso me livrar de você, você vai pagar aluguel para morar dentro de mim. E o aluguel é o seguinte: você me dá o seu poder e você vai poder morar dentro de mim, já que você está morando aí. Então, quando o Naruto começa a lutar e a força dele não é suficiente, essa raposa demoníaca, ela tira uma cauda que funciona como um terceiro braço, que funciona
e que luta independente da vontade do Naruto, é o que diz o site. E quando esse terceiro braço também não está dando conta, mais um, no segundo braço que ela tira para fora e começa a lutar, diz o site, o olhar do Naruto começa a mudar. A partir do quarto braço, ele começa a se transformar numa raposa demoníaca de 9 caudas, numa Kyuubi, como diz aquilo ali. Isso é uma cena de possessão demoníaca. Eu li isso para o garoto. Eu cheguei na casa do meu amigo e disse assim, falei com o rapaz, disse, você já leu o que diz a descrição do site oficial sobre o Naruto? Ele disse, não. Achei o máximo, mas ele disse não. Então eu vou ler para você. E comecei a ler tudo isso que eu falei para você. Eu disse para o menino, só tem um jeito de você se livrar desses espíritos demoníacos que você anda vendo. E o único jeito de você se livrar deles é o seguinte: você tem que se livrar de tudo que é Naruto, arrancar as revistas, tudo que você tem, se livrar de assistir isso na TV. Você tem que se livrar do Naruto também no seu computador. Apaga tudo, acaba com tudo. Você tem algum selinho, encaderna alguma coisa, acaba com tudo. Se livra de Naruto na sua vida. Esse é o único jeito. Se você quiser, eu estou disponível 24 horas, você me chama, eu venho aqui, ajudo você a queimar o que você tiver de revista, de livro, de adesivo, eu ajudo você, nós vamos orar, os seus pais vão fazer uma dedicação sua de novo, nós vamos fazer uma cerimônia de entrega sua para Deus de novo, e você vai cortar relacionamento com Naruto. E aí o rapaz olhando para mim diz assim, eu não posso. Por que você não pode? É porque eles já me disseram que se eu cortar o relacionamento com o Naruto, eles vão me possuir. Você só tem 2? Queridos, não dá tempo mais para a gente ver todo. Depois, quem quiser, eu passo para vocês, está ali com eles, tá? Mas pais, o que seus filhos estão assistindo? O inimigo só quer uma brecha para entrar na sua casa. Já viu as crianças como ficam? Imperativas, dão muito trabalho aos pais, inquietas. Preste atenção no que os seus filhos estão assistindo. Não falte amanhã, por favor. Vamos terminar esse sermão. Nós vamos falar sobre o demônio da mentira, da inveja, da contenda, porque tantos lares estão sendo destruídos, porque que a igreja está tendo tanto problema dentro da igreja. E o mais importante, o que nós devemos fazer para se defender desses demônios. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Nós precisamos saber o que fazer para se defender contra eles e ajudar os nossos queridos que estão nessa situação. Então amanhã nós vamos saber. Por isso eu peço para você, em nome de Jesus, não falte amanhã e convide os seus amigos, seus entes queridos para acompanhar, para juntos vermos dentro da palavra de Deus o que nós temos que fazer. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé e louvar o nosso Deus. Castelo Forte. Castelo forte é nosso Deus, refúgio e fortaleza. Com seu poder defende os seus e os livra. Destrói o mestre.
Rei dos reis e Senhor dos senhores. Exaltado e glorificado seja o teu nome. Senhor, nós precisamos do poder do alto do céu, Senhor. Que neste momento os grilhões de Satanás sejam despedaçados, que as algemas do diabo sejam quebradas, que as correntes do inferno sejam anuladas, que a boca do dragão seja tampada e os nossos queridos sejam libertados em nome de Cristo Jesus. Reaviva o teu povo, reaviva a tua igreja, Senhor. Nos enche da plenitude do Espírito Santo, nos dá a tua paz, o teu perdão e a tua bênção em nome de Cristo Jesus. Para nos defender desses espíritos malignos que entram na nossa casa de uma maneira bem disfarçada. Não percam amanhã, eu espero vocês amanhã. Que a paz do nosso Senhor invada o seu coração, que o Espírito Santo te dê poder. Senhor,